Olá, nesse vídeo vamos falar sobre listagem de atividades e todos os menus disponíveis aqui dentro da aba, o que que a gente pode fazer com cada um e quando que eles devem ser utilizados. Vamos lá. O primeiro passo é a gente entender quais são os menus que a gente tem disponíveis aqui. Nas outras listagens também a gente tem dois menus, que é o de adicionar e também quando a gente seleciona uma atividade, habilita o botão de deletar essa atividade. Aqui na visão e nos filtros a gente tem disponível o nome da atividade que a gente pode filtrar. A gente tem a opção também de filtrar a versão da atividade, então a gente vai buscar atividades que estão em uma versão específica. E também a gente tem o filtro de grupos aqui, para visualizar grupos específicos, atividades que estão em grupos específicos. Aqui, quando a gente seleciona uma atividade, a gente tem outras opções que nos outros cadastros também a gente não tem. A primeira opção é a opção de duplicar. E como que funciona aqui a duplicação de atividades? Vamos imaginar que a gente tem uma comparação de banco de dados exemplo, como essa aqui, e quando a gente duplica essa atividade, o que vai acontecer é ele vai duplicar todos os dados aqui em uma nova atividade. Então ele não vai criar uma versão diferente, ele de fato vai duplicar esse cadastro aqui. Quando que a gente pode utilizar a questão da duplicação? Aqui a gente pode clicar em duplicar, a gente visualizar aqui, ele cria uma nova atividade com cópia aqui para a gente. E para a gente utilizar isso aqui é muito comum quando a gente vai automatizar, por exemplo, um processo com web service. Na maioria das vezes, grande parte do cadastro é igual a outra parte, como a URL, usuário e senha, alguns itens nesse sentido. Então, para agilizar o desenvolvimento, a gente pode duplicar a atividade. Aqui a gente pode perceber que ele duplica inclusive o mock, todos os dados da atividade também é duplicado. Então, vai ser um grande auxílio para a gente no momento de desenvolvimento, para facilitar e agilizar essa criação das atividades. Feito? Agora, falando sobre a replicação, um processo um pouco diferente. Ao invés dele criar um registro novo com o nome cópia, inclusive eu vou deletar esse registro, ele vai fazer é criar uma nova versão dessa atividade. Então, quando eu clico em replicar, eu seleciono a versão de origem, que no caso aqui essa atividade tem apenas a versão 1, e aqui eu seleciono a versão de destino. No caso, eu posso digitar uma versão. Aqui ele está digite para pesquisar, porque ele já valida quais as versões que normalmente são utilizadas dentro do meu sistema e vai sugerir algumas aqui. Como eu não tenho outras versões, ele não vai pesquisar nenhuma, né, no caso. Aqui, se eu colocar a versão 2, por exemplo, o que ele vai me falar? Ele vai falar que essa atividade aqui ela pode ser replicada para a versão 2, então não tem nenhum risco. Se eu tivesse essa atividade já na versão 2, ele me falaria que essa atividade aqui já está na versão 2 e a gente teria um problema, ou talvez a gente sobrescreveria os dados aqui. Quando a gente seleciona sim replicar, a diferença é, ao invés de eu ter um registro novo, ele gera uma versão nova aqui para mim. Então, quando eu seleciono, por exemplo, a versão 2 e clico em editar, eu estou editando a versão 2 do registro, não a versão 1 mais. Mas percebe que ele também ele vai ter todos os dados aqui como se fossem duplicados para essa outra versão. Só que na realidade é uma segunda versão da mesma atividade. Quando que a gente vai utilizar essa questão da replicação? Muitas vezes, quando a gente estiver atualizando o patch, né, no caso, e eu quero validar a compatibilidade de duas versões específicas, eu posso replicar para a versão antiga e a versão mais nova do RM, por exemplo. Então, eu vou conseguir executar os projetos de teste, as atividades, na versão 25.10 e na versão 26.02, por exemplo, que são as versões duas versões diferentes, né? Uma mais nova e uma mais antiga, por exemplo. Um ponto que é importante, no caso de projetos de teste, como é que funciona essa duplicação e essa replicação? Diferente. Basicamente, quando a gente duplica ou replica os projetos, a gente não duplica as atividades filhas dentro do projeto. O que a gente faz é duplica o projeto de teste e o que vai acontecer é ele vai duplicar todos os fluxos, os nodos, né, que a gente chama que são as bolinhas, mas ele não vai duplicar as atividades especificamente. No caso da replicação, ele vai replicar as atividades filhas também, caso seja necessário, né? Caso a atividade não esteja na versão que a gente espera. Então aqui a gente já viu sobre os menus de duplicar e replicar. O outro menu aqui que também é muito simples que a gente pode utilizar é o de filtro. E no caso ele só vai esconder o filtro aqui dentro da listagem, a gente vai conseguir observar ele escondendo isso, ou quando a gente clicar filtrar novamente, ele vai abrir esse filtro novamente para a gente. As atividades a gente pode selecionar aqui, para ele selecionar todos os itens da listagem, caso tenha mais de um. E quando a gente clica na ordenação aqui dos campos, ele vai ordenar por nome. Então, por exemplo, se eu duplicar novamente essa atividade aqui, e clicar em selecionar todos, ele vai selecionar tudo. Aqui eu posso filtrar, ordenar por nome, então que ele ordena ascendente e descendente, né? Aqui. E eu posso selecionar as versões diferentes aqui.
Repare que quando eu dupliquei aqui uma atividade, eu duplico a partir de uma versão específica que está selecionado. Ele não duplicou a versão 2 aqui. Também é um ponto importante para a gente. Aqui na direita a gente tem os botões padrões das listagens, que é de editar e de logs, né, para a gente conseguir ver os logs de execução dessa atividade, caso a gente não tenha nenhum log de execução para essa atividade. Então, esse foi o vídeo sobre a listagem das atividades e como que funciona cada um dos menus disponíveis. Obrigado e bora para o próximo vídeo.